Baby Run é um seriado do Netflix baseado em fatos reais. E talvez por causa disso, ele mostre tanto o sofrimento e a forma de pensar dos personagens. Ele vai mostrando as tentativas da nossa mente de lidar com a dor e o sofrimento de um trauma, tentando sobreviver a ele, porque é impossível lidar com o tamanho do sofrimento que é a realidade de tantas violências. Então, no primeiro momento, ele vai tentando negar o que está acontecendo com o roteirista a ponto de nem denunciar. E o mesmo ele faz com a Marta. E depois ele tenta se culpar, tentando encontrar na sua sexualidade agora em dúvida uma explicação para ele ter atraído essas violências para a vida dele. E depois, acho que fica um pouco mais claro quando ele diz que o curativo falso dos esquisitos no mundo, uma ferida aberta para que eles lambam. E acho que ele começa a entender que tinha muito mais a ver com a fragilidade dele, o medo da crítica, do confronto, da realidade. Não é à toa que ele estava buscando fama e que ele acabou encontrando essas pessoas de alguma forma. Dessa forma, o filme é permeado por idealizações. Dele com a fama, dele com o roteirista, depois da Marta com ele. E a idealização é um mecanismo excelente para fugir da realidade. Mas ela traz uma outra coisa, a perseguição. Talvez não exatamente essa do filme, mas como ninguém é perfeito, tem um outro lado, né? Esse medo, o perigo que está escondido ali, né? Nem que seja o medo de perder esse objeto tão idealizado e minha vida acabar logo em seguida. Nesse sentido, ele vai mostrando a fragilidade da mente. Novamente, da Marta, dele e nossa. Porque do mesmo jeito que ele vai se identificando com a Marta no seu sofrimento e nos mecanismos que não são tão diferentes assim, a gente vai se identificando com ele. É muito fácil ver a Marta como louca ou como má, mas ele, a gente não vai vendo como uma coisa tão maluca e tão psicótica, como essa parte que também tem na gente, que a gente também usa esses mecanismos às vezes, nem que seja um pouquinho. Porque a realidade, ela não é tão simples. E a gente vai vendo o quanto essa fragilidade vai colocando a gente um monte de enrascada. Topando coisas que não são nada perto de saudáveis ou corretas, para tentar se livrar um pouco dessa dorzinha. Como é difícil se perdoar de verdade pelas coisas que a gente foi vivendo. E não só esquecer ou ir se maltratando a ponto de acreditar que isso vai fazer com que se resolva. Mas perdoar de verdade, né? Parar de se odiar e aceitar a realidade do que ele viveu. E é assim que a história vai encontrando um caminho. Quando ele consegue ser honesto com ele e com as pessoas da vida dele. Sobre o que aconteceu. Sobre quem ele é. E de alguma forma, como a história de todos nós, cheios de retalho com coisas que aconteceram, ele vai tentando costurar e tentar entender e tentar dar sentido a essa história. O que a gente está tentando fazer aqui. E tenho certeza que ficou muita coisa de fora e que vocês devem ter coisa que perceberam pra gente comentar.